Você piscou e eu já tô aqui de volta. Olha só, tá vendo? Muito rápido, né? Não dá nem tempo de sentir saudade. Nós aqui no Sebrae estamos preparadíssimos para trazer para vocês as melhores coisas e os melhores conteúdos, tá? E é por isso que eu tô aqui hoje. Minha missão é essa, que a gente continue trazendo esse conteúdo para que vocês não fiquem com tantas saudades. Nós também estamos com saudades, mas nosso trabalho continua e a gente precisa dar andamento ao projeto que a gente iniciou, não é isso? Então vem comigo, pega seu material que vai começar mais um conteúdo para você, tá? Vai lá. Enquanto eu vou abrindo aqui o meu, você já pega o seu. Vem comigo, vem. Vamos lá? Bora! O que é que a gente vai trabalhar hoje, galerinha? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana. Um tema que às vezes provoca muita confusão, né? Às vezes vocês não conseguem distinguir as coisas direito, mas a gente vai hoje esmiuçar para que vocês aprendam bem direitinho, tá? Hoje nós vamos falar sobre choque. Ou melhor, sobre complicações circulatórias, mas que são conhecidas usualmente como choque, tá? E aí você pode me dizer, professora, choque é elétrico, né? Eu já levei muito choque, eu sei o que é choque. Não é esse choque que a gente está habitualmente acostumado, né? O choque que eu vou falar hoje é um choque sistêmico, não tem a ver com choque elétrico, tem a ver com complicações circulatórias do nosso sistema circulatório, que vai levar a deficiência, né, e a quadros bem importantes de preocupação na saúde do indivíduo, tá? Então, nós vamos aprender sobre isso hoje. Onde é que eu encontro esse conteúdo? Vamos abrir o material? Pega lá, tá? Então, nós vamos encontrar todo esse conteúdo lá no capítulo 3 do seu material, tá? A partir da página 25. E quero que vocês deem uma lida antes de terminar de assistir aqui, certo? Então, pega o seu material, dá uma folheada, dá uma lida, faz fichamento, gente, escreve, tá? O negócio é sério, a gente tá tendo realmente que dar conta desse conteúdo e não achem que vocês estão de férias. Então, esse é o momento. Pega lá, faz fichamento e aí vem comigo pra gente acompanhar aqui direitinho, tá? Então, capítulo 3, página 25, de que livro? Qual é o livro que nós estamos na turma? Hein? Fala aí, tô escutando daqui. Primeiros Socorros, isso mesmo. Então, pega aí teu material e vem comigo. Vamos lá! Então, o que é choque? Vamos primeiro definir com essa nossa pergunta norteadora, né? E bem direta, o que seria esse choque, então? Então, como a gente colocou aqui para vocês na definição, quero que vocês acompanhem comigo. O estado de choque é um grupo de síndromes cardiovasculares agudas que não tem uma característica ou uma definição única. Então, ela compreende todas e diversas causas e origens que levem a um comprometimento desse sistema cardiovascular, que levem a um mau funcionamento desse sistema cardiovascular. Então, seja esse problema no coração, nos vasos, no organismo como um todo, no desequilíbrio, na perca de sangue, se levar a complicação circulatória, a gente pode chamar de choque, certo? Nós vamos ver que o quadro de choque, ele tem algumas características importantes, e cada choque tem suas características mais importantes, certo? Aqui eu coloquei algumas causas, mas nós vamos ver choque por choque, então é mais fácil para que vocês consigam entender de fato cada um deles separado, certo? Mas a gente trouxe aqui como causas traumatismos, intervenções cirúrgicas, vocês vão ver que quadros alérgicos, várias coisas podem causar o choque, certo? Entenderam essa definição? Então, leem aqui, acompanha comigo e lê teu material. Então, vou explicar novamente para que vocês entendam, né? Quais são os componentes do nosso sistema circulatório? Nós temos lá o coração, nós temos os vasos sanguíneos e nós temos o sangue. E aí, qualquer má funcionamento nesses três itens que a gente tem, pode levar ao comprometimento desse sistema e pode levar, consequentemente, às complicações circulatórias que a gente chama de choque, tá? Então, lembra desses três componentes e lembra que uma alteração em cada um deles, ou em vários deles, né, em todos, por exemplo, se for um quadro grave, pode levar a complicações sérias, certo? E aí, essas complicações do sistema circulatório vão causar o quê? Qual é a principal função do sistema circulatório? Acabamos de ver a anatomia, meu povo. O que é que a gente viu? Vamos lá. Lembra aí, vai meninas, vocês aí que anotam tudo. Lembra aí. Então, a principal função do sistema circulatório é levar
oxigênio e nutrientes, né? Se eu tenho uma complicação nesse sistema, consequentemente, eu tenho uma deficiência de irrigação dos tecidos. Então, os tecidos, eles vão sofrer com falta de oxigênio, com falta de nutrientes. Onde não conseguir chegar mais esse sangue devido a essas complicações, vai faltar oxigênio e vai ocorrer morte celular. Consequentemente, aquele tecido começa a morrer. E se for um tecido importante, como por exemplo o tecido do coração ou outros órgãos importantes, o indivíduo pode inclusive chegar à morte. Então, um choque pode sim levar à morte, tá? Então, lembra desse esqueminha aí. Se possível, pausa, escreve, tá bom? Para que vocês não esqueçam. Então, o choque é uma complicação do sistema circulatório que leva à deficiência da irrigação dos tecidos, falta de oxigênio, falta de nutrientes. Sem essas substâncias, o tecido começa a morrer, as células começam a morrer e o indivíduo pode chegar à morte. Sintomas, tá? Nós vamos ver choque por choque, como eu já falei, mas de maneira geral, né, as complicações circulatórias, elas vão causar esses sintomas aí. Então, o paciente apresenta sudorese, né, uma pele mais pálida, um pulso fraco, pode ter uma queda da pressão, que a gente chama de hipotensão, né? PA aí significa pressão arterial. Então, pressão arterial baixa ou hipotensão, que é o nome mais correto. Confusão mental, respiração rápida, falta de atenção, então aquele indivíduo que tá lá hiperativo, né, acabou de sofrer um acidente, em vez de ficar parado, quer logo levantar, né, uma agonia, você nota ele suando, frio, pálido, ele pode estar ali naquele momento tendo alguma complicação circulatória, certo? Mãos e pés frios, perda de consciência, pouco ou nenhuma urina, pode ter, né, a deficiência de urina, a dificuldade para urinar, porque o rim começa a não trabalhar mais direito, né? A hipertermia, que é a febre, ou ao contrário, a hipotermia, então a temperatura cair muito, tá? Vamos falar de cada um. O primeiro é o mais fácil, né? Então o nome tá dizendo hipovolêmico. Hipo de quê? Hipo, sempre que a gente acha esse prefixozinho, a gente lembra que hipo quer dizer de pouco, certo? Então, hipo de pouco, pouco volume. Então, é um indivíduo que vai ter uma perca circulatória, uma complicação circulatória devido a uma perca de volume. E quem é o principal líquido do nosso corpo? O sangue, né? Então, geralmente, o choque hipovolêmico ele é causado por uma perca sanguínea, um acidente, um traumatismo, vão levar o indivíduo a desenvolver esse choque hipovolêmico, certo? Mas, porém, entretanto, em casos mais raros, uma diarreia muito intensa, ou associada a vômitos, né, quadros diarreicos com vômitos, também podem levar a um desequilíbrio tão grande e chegar ao ponto do indivíduo ter um choque hipovolêmico, certo? É mais raro, é mais fácil o indivíduo apresentar esse choque quando ele tem um sangramento, certo? Mas esses quadros de diarreia ou vômito também podem levar. Se for um quadro muito agudo, algo que comprometa bastante o sistema do indivíduo. O próximo choque é o cardiogênico, o nome já está dizendo. Então, lá no outro, a gente tem complicação em quê? Em perca de sangue. Perdeu sangue, pouco sangue, complicação no sistema cardiovascular. Aqui é o coração, que vai ter um problema. Então, ou o indivíduo vai infartar, ou vai ter algum processo inflamatório lá na parede do coração, um ataque cardíaco, que é o aceleramento, né? Mas um ataque cardíaco que não é fisiológico, ela é patológica, doentia. E essas complicações, elas vão levar a uma deficiência lá no funcionamento do coração e, consequentemente, uma complicação do sistema cardiovascular. Então, enquanto no primeiro a complicação era por perca de sangue, aqui a complicação é no coração. O coração não funciona direito, seja por um infarto, por um problema inflamatório, infeccioso, e aí tem a complicação circulatória, tá? É muito fácil a diferenciação desses dois. O próximo é o distributivo, certo? Aqui é uma deficiência na distribuição, acontece uma má circulação desse sangue, tá? Geralmente está associado a um quadro de edema, de vasodilatação, então os vasos se dilatam na periferia e o sangue tem dificuldade de circular. O distributivo, se divide em 3, tá? Então, lembrando, nós temos 3 tipos lá de choque que a gente viu até agora. Hipovolêmico, perca de sangue, cardiogênico, que é o problema no coração, e distributivo, que é dificuldade de distribuição do sangue, que é o que a gente vai ver agora. Esse distributivo se divide em 3, neurogênico, anafilático e séptico. Vamos ver cada um. O neurogênico, o nome já está dizendo, neuro, né? Então, é algum comprometimento no sistema neurológico do indivíduo. Geralmente, esse indivíduo teve alguma complicação, alguma intoxicação por drogas,
certo? É muito comum, foi submetido a alguma anestesia profunda e aí complicou depois, não reverteu direito, certo? Alguma lesão mesmo no próprio indivíduo, no sistema nervoso do indivíduo, uma pancada na cabeça muito forte, sei lá, um traumatismo, podem danificar, né, esse sistema, chegando ao ponto de comprometer o sistema cardiovascular como um todo, certo? Então, é alguma anormalidade, alguma patologia ou algum trauma ou causado por uma anestesia. Esse é o choque neurogênico, certo? Então, leva a essa deficiência na circulação do sangue devido a um probleminha lá no sistema neurológico, ok? Esse é o primeiro dos distributivos. O segundo choque distributivo é o anafilático, certo? Aqui a gente não tem mais nenhum problema lá na parte neurológica. Aqui o problema é uma reação alérgica exacerbada. Então, é aquele indivíduo que é alérgico a alguma coisa, mas mesmo assim entra em contato com essa substância. Por exemplo, sou alérgica a dipirona. Sei que sou alérgica ou não sabia, tomei a medicação ou sabia e quis tomar a medicação. E aquela substância que é tóxica para o meu corpo, porque eu tenho alergia, faz eu desenvolver um choque anafilático. O que é isso? Nada mais é do que uma reação alérgica exacerbada. Muita reação alérgica, fica com o olho, né? Edema no olho periorbital, edema no lábio, incha todinho, né? Cheio de manchas, de placas avermelhadas, pode coçar, certo? Então, aí eu trouxe fotos para vocês verem como fica o indivíduo numa reação alérgica muito forte. Porque acontece muita vasodilatação, os vasos estão todos dilatados, consequentemente o sangue lá fica retido ali e não circula direito, tá? Então, pode comprometer esse sistema cardiovascular, sistema circulatório, certo? Complicação circulatória devido a um choque anafilático, devido a uma reação alérgica exacerbada. Principal complicação, fechar a glote, gente, né? Então, incha em todos os lugares, não é só apenas lá no lábio ou no olho, certo? Pode inchar também por dentro, na garganta, na glote, e o indivíduo fica sem conseguir respirar. Olha só, então é uma complicação séria, certo? O indivíduo pode chegar à morte se não for para o hospital. Então, essa é uma das complicações devido a uma reação alérgica. Cuidado, edema de glote, como eu já falei para vocês, né? É a principal complicação séria desse choque anafilático. O último choque que a gente vai ver hoje é o choque séptico. O choque séptico nada mais é do que uma inflamação que evolui para uma infecção e essa infecção se torna generalizada, né? Geralmente o choque séptico ele é derivado de um quadro de sepse. A gente escuta muito esse termo sepse, mas às vezes não sabe o que significa, né? A sepse, gente, nada mais é do que uma infecção generalizada. Então, era um indivíduo que tinha uma infecção em algum local do corpo, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma senhorinha que usava uma fralda, né? Tinha infecções urinárias recorrentes, uma atrás da outra. Consequentemente, aquelas infecções não eram nem curadas, outras já apareciam ou eram desapercebidas. E aquela infecção ficou séria e evoluiu para uma infecção generalizada. Aí é esse quadro de infecção generalizada, onde a gente tem lá bactérias na corrente sanguínea, lá a gente tem realmente uma infecção que não ficou restrita só àquele local que começou, ela se espalhou pelo corpo, a gente chama de sepse, tá? E o indivíduo que tem um quadro de sepse, ele acaba tendo também essa vasodilatação generalizada, e essa vasodilatação faz com que haja uma complicação nesse sistema cardiovascular, levando ao choque. Só que esse a gente chama de choque séptico, tá? Então, só recapitulando, vimos 3 tipos de choque: hipovolêmico, que é perca de sangue; cardiogênico, problema no coração; e distributivo, que é problema na distribuição do sangue. Esse distributivo se divide em 3: neurogênico, qual é o outro? Anafilático, isso, e esse último que a gente viu que é o séptico. Viu aí? Então, nós passeamos sobre todos os tipos de choque. E aí, qual é o primeiro socorro? O que é que eu tenho que fazer, gente? Primeira coisa, a gente tem que saber reconhecer o tipo de choque, por isso que eu passei a maior parte do conteúdo, né, desse conteúdo online, falando sobre as diferenças para a gente saber direitinho, tá? Depois, se a gente estiver presenciando algum quadro desse, tranquilizar a vítima, se ela estiver consciente, né? Deitar a vítima com a cabeça mais baixa que o corpo para ajudar nesse retorno, nessa circulação, tá? Se possível, erguer as pernas da vítima, porque ajuda no retorno sanguíneo, tá?
proteger do frio, certo? Verificar os pulsos, a respiração, a consciência para saber como esse indivíduo está. Se ele tiver uma parada, a gente tem que fazer a reanimação, nós vamos aprender isso, não se preocupem, certo? Não permitir que a vítima se movimente, porque, né, pode complicar alguma coisa e remover para o hospital imediatamente, ou, melhor que isso, até ligar para a urgência, para a gente não tirar aquela pessoa lá daquela cena, tá? Então, lembrem desses primeiros socorros. Lembrando, né, que ao final desse conteúdo online, vocês vão precisar fazer o exercício de fixação. Então, as meninas do CRA vão enviar para vocês. Não se preocupem, tá? Que vai chegar. Vocês vão ter que retornar para a gente com esse conteúdo. Não precisa se preocupar, hein? Uma vez enviado, as meninas vão dar o ok, tá? Demora um pouquinho, porque realmente a demanda é grande, mas vocês vão receber esse ok, tá? Não deixa de fazer o exercício. Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre queimaduras. Então, espero vocês aqui. Vai ser show, tá? Um prazer estar novamente com vocês. Um beijão e até a próxima!